Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Queridos irmãos, é uma alegria retornar aqui depois de 7 meses. E estamos felizes porque Deus tem nos ajudado. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu louvo a Deus por esse ministério e glorifico ao Senhor porque, de uma forma especial e gloriosa, Ele nos fez participar também desse trabalho, dessa obra. Conhecemos o pastor através do canal, fizemos amizade e estamos somando nesse ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero parabenizar a todos por esses 17 anos de luta, de peleja, de trabalho, que, por certo, muitas e grandes batalhas ocorreram, porque nós sabemos que o trabalho no Senhor, o trabalho na obra de Deus, é um trabalho árduo, difícil, a peleja é muito grande, mas são 17 anos que esse trabalho vem semeando a mensagem do Evangelho puro, simples, porém poderoso. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm aqui cooperado, que têm ajudado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm aqui chorado junto com o pastor Alan, com a sua esposa, com os obreiros. Louvo a Deus pelos irmãos que têm aqui orado, contribuído com esta obra para que o trabalho prossiga. Temos vivido tempos difíceis, faz parte do pacote do fim. E nós estamos no fim do fim. E sabemos que muitas batalhas ainda temos que travar. Muito embora o tempo já está findando, temos pouco tempo. E eu louvo a Deus por esta igreja, por esse trabalho, por todos vocês. E também quero agradecer de coração a todos que têm nos abençoado ali também com orações, que têm clamado ao Senhor pelo nosso trabalho ali em Cruzeiro, que têm contribuído, que têm ofertado para que a obra continue ali. Não é fácil, não é nada assim simples de fazer, porque do jeito que as coisas estão hoje, a mensagem simples do Evangelho para muitos se torna algo assim estranho. Eles querem algo que tenha alguns elementos que a Bíblia não nos mostra para culto e para a pregação do Evangelho. Mas nós estamos ali nessa luta e Deus tem nos honrado, tem nos abençoado ali. Eu quero agradecer de coração a todos, do pastor Alan aos demais irmãos que têm contribuído com as suas orações, com as suas ofertas, para que possamos estar ali anunciando o Evangelho. Amém, meus irmãos? Parabéns por esse trabalho, parabéns por esta obra e que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, do versículo 57 até o 66, depois segue Mateus 28, do capítulo 1 a seguir, do versículo 1 a seguir, amém? Espero que todos encontrem. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, verso 57, e depois segue Mateus 28, versículo 1 a seguir, amém? Encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes.
E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. 28, verso 1 a seguir. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde Jesus jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os seus anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito aos judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Pode sentar, meu querido. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Um texto um pouco extenso para nós meditarmos nesta noite, e eu já vinha orando ao Senhor e já trabalhando nessa mensagem que tem como título Do Fim ao Começo. O título dessa mensagem é Do Fim ao Começo. E nós temos aqui uma passagem, temos aqui alguns versículos que mostram um momento que para muitas pessoas, para alguns fariseus, para muitos fariseus, para sacerdotes, até mesmo para seus discípulos, e até mesmo ali os que depois seriam os apóstolos do Senhor, talvez para eles fosse o fim. Haja visto que há uma grande dificuldade quando as pessoas estão ali na obra do Senhor, e estão ali vendo Jesus operar e fazer milagres. De repente, as pessoas veem o mestre ali crucificado, não entendendo bem o plano, não tinham conhecimento, não tinham o entendimento aberto para aquele momento. E quando nós chegamos no capítulo 27, a partir do versículo 57, até o capítulo 28, no verso 20, nós identificamos 5 cenas. E eu quero citar essas 5 cenas aqui nesta noite, para a edificação das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. A primeira cena, ela está no capítulo 27, do verso 57 até o verso 61, que, vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, e também ele era discípulo de Jesus, e ele foi ter com Pilatos. E se você olhar para o livro de João, no capítulo 18 e no capítulo 19 e no verso 38, você vai observar que José de Arimateia e Nicodemos, até o texto fala assim, aquele que foi ter de noite com Jesus, eles vão ali juntamente e pedem
José de Arimateia pede o corpo de Jesus, porque ele era discípulo, seguia o Senhor ali, embora que de uma forma mais reservada por causa dos próprios sacerdotes, por causa de todos os demais. Então eles vão ali e pedem o corpo. E a primeira cena que eu identifico aqui é que quando eles, José de Arimateia, mais Nicodemos, eles vão pedir o corpo do Senhor, que estava morto, que havia morrido na cruz. Eles vão pedir o corpo do Senhor, e eles ali, homens ricos, porque tanto um quanto o outro eram pessoas importantes, pessoas influentes, pessoas ricas, discípulos do Senhor, e eles pedem o corpo de Jesus, que havia morrido pelos nossos pecados, que havia morrido pelas nossas iniquidades, que havia morrido por causa de nossas transgressões. E eles vão lá, aquele corpo ensanguentado, machucado, cuspido, todo ferido, porque a Bíblia nos mostra que olhando para ele, nenhuma formosura víamos, no livro de Isaías 53, e aquilo ali era o retrato que Isaías estava vendo, alguém ferido, machucado, ensanguentado, sangue coagulado, sangue pelo rosto, sangue pela barba, sujo, machucado, ferido, talvez o olho inchado, certamente, porque quando ele apanhou, ele não levou apenas tapa, levou soco, ele foi de soldados, homens fortes, homens que não tinham temor a Deus, e o feriram e o machucaram, mas mesmo assim José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e com ele vai Nicodemos. E diz o texto sagrado lá no livro de João, no Evangelho, no capítulo 19, no verso 38, que eles levam ali quase 100 arráteis de mirra e aloés. E ainda eles pegam o Senhor ali e envolvem num linho fino, e também o colocam num sepulcro novo. Algumas versões falam sepulcro virgem. Então, o que nós tiramos de lição nessa primeira cena? Que as pessoas devem desejar o Senhor, que as pessoas devem buscar estar no corpo do Senhor, que é a igreja, que as pessoas devem buscar a presença de Deus. Eles queriam isso. E quando nós olhamos para Jesus, quando ele nasceu, foi-lhe oferecido, foi-lhe ofertado 3 tipos de dádivas. Foi levado por aqueles magos, foi levado ouro, incenso e mirra. Ouro se ofertava para reis, mirra se ofertava para grandes homens, e incenso para divindade, ou para Deus no caso. E quando nós olhamos para esse texto, nessa primeira cena, nós vemos esses 3 homens também com 3 elementos aqui que eu quero destacar. Um desses elementos são esses 100 arráteis, uma quantidade muito grande, que somente homens ricos poderiam ter, que provavelmente eles estavam guardando essa especiaria para os seus próprios sepultamentos. Porque era um costume de quem tinha dinheiro, de quem tinha condições, mas eles levaram para ofertar para o Senhor alguma coisa de valor. Isso fica de lição para nós, que nós temos que apresentar alguma coisa de valor para o nosso Deus. O nosso louvor, a melhor adoração, o melhor da nossa vida deve ser para o Senhor. Que na cruz do Calvário Ele ofereceu o melhor para nós. Deus na cruz do Calvário ofereceu o melhor para a igreja. Deus na cruz do Calvário ofereceu o melhor para o pecador, para a humanidade que não tinha e não tem solução. Porque só há solução para a humanidade em Cristo Jesus. Não é o homem, não é o ministério, não é o pregador, não é ninguém que possa fazer, a não ser o Senhor Jesus. Primeira lição, desejar o Senhor e oferecer o melhor, algo valioso para Deus. Será que nós ofertamos o melhor para Deus ou aquilo que sobra? Será que do nosso tempo o que sobra é que nós ofertamos ao Senhor, ou ofertamos a Deus o melhor do nosso dia, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa oração, o melhor do nosso ser? Será que nós temos de fato oferecido ao Senhor? Porque ali homens levaram algo de valor para o Senhor. Uma outra coisa que tinha ali, lençol de linho fino, puro, porque isso é uma tipologia de justiça. E por um único ato de justiça, o Senhor nos dá graça de sermos justificados diante dEle. Porque uma coisa é ser perdoado, outra coisa é ser justificado. Porque o perdão, por exemplo, eu tenho uma dívida com você, e eu pago aquela dívida, ou vamos por exemplo, eu tenho uma dívida no banco, e o pastor Alan vai lá e paga, por exemplo, essa dívida. Ele pagou a dívida, não tem mais aquela dívida, acabou. Mas eu não tenho dinheiro também, eu estou em dívida, eu estou quebrado, apertado, alguém foi lá, pagou a dívida, mas eu ainda continuo sem dinheiro. Mas justificado é muito mais do que isso, é jogar na conta do outro, é colocar na conta de Jesus. Foi isso que ele fez, num único ato de justiça. Eu quero ler com vocês, no livro de Romanos, capítulo 5, rapidamente aí, Romanos, capítulo 5, verso 18. Aí, rapidinho, vamos ler
Romanos, capítulo de número 5, verso 8, para entendermos que nessa primeira cena, desejando o Senhor, levando o melhor para Ele, ofertando o melhor para Ele, o de mais valor para Ele, para a glória do seu santo nome. Olha só, eu vou ler o 17 e o 18 e o 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então nós temos que apresentar alguma coisa de valor e apresentar ali uma vida justa, reta, limpa diante do Senhor, vida santa, porque nós temos observado e visto nesses tempos uma igreja que não tem mais compromisso com uma vida santa, vida de santidade. Nós temos observado uma igreja que vem e só quer e não vem trazer nada para o Senhor. Não estou me referindo a toma lá da cá, não estou me referindo àquelas pessoas que ficam na memória, na mente de outros, falando que tem que dar para receber. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquelas pessoas que só vêm ao culto para receber. O que você veio fazer aqui hoje? Vim buscar a minha bênção, vim buscar a minha vitória, vim buscar a minha conquista, a virada do cativeiro, vim buscar a porta de emprego, vim buscar o marido, vim buscar a esposa, vim buscar a cura. Isso também faz parte, porque o nosso Deus é um Deus que pode fazer. Mas antes disso, eu não vim buscar isso, eu vim trazer para Deus adoração, vim trazer para Deus louvor, vim trazer para Deus glória e aleluia, porque Ele é grande, porque Ele é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Aleluias. Glórias a Deus. E observe que coisa tremenda. Romanos 5, verso 8. Aí do ladinho também. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, tem três coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, 100 libras quase de arrates, é caro, valoroso. Lençol limpo e fino, justiça, pureza, santidade, vida reta diante do Senhor, íntegra diante do Senhor, porque nós somos comprados com precioso sangue. Não foi com sangue de bode, nem de ovelha, nem de carneiro, nem de bezerra, não, foi sangue precioso, sangue muito caro. Para nós a salvação é gratuita, porque pela graça somos salvos, mas foi pago um alto preço, preço de sangue justo, sangue inocente. E o texto diz que havia ali um sepulcro virgem, um sepulcro novo. Por que há um destaque de um sepulcro virgem e de um sepulcro novo? Eu fiquei orando e pensando nisso, que coisa interessante, um sepulcro virgem novo, porque ele foi ali para o sepulcro, para que nós não morrêssemos. Ele estreou o sepulcro para que nós tivéssemos vida. Ele foi para o sepulcro virgem, para que eu e você não morrêssemos a morte eterna. Podemos até morrer fisicamente, podemos até tombar por terra, mas Ele morreu em nosso lugar, e Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! É motivo de nós alegrarmos e regozijarmos e exaltarmos o Senhor, porque sendo nós pecadores, Ele nos alcançou com a sua graça. Pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, não, é dom de Deus. Aleluia! Algo de valor vamos apresentar ao Senhor. Estamos aqui comemorando 17 anos desse trabalho. Talvez você nunca apresentou algo de valor. Não estou falando de dinheiro. Talvez você deixou o último tempo do seu dia para fazer uma oração de 5 minutos. Aquela oração de chama-gato, que é assim, ó, rapidinho. Mas talvez hoje o Senhor vai impactar a sua vida com a sua palavra, porque eu creio que o poder está na palavra de Deus, e nós ofertarmos alguma coisa de valor para o Senhor, ter uma vida reta e justa diante dele, e saber que o sepulcro foi Ele que estreou para que nós não entrássemos lá na morte. Aleluia! 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 É motivo de nós adorarmos a Ele, de glorificarmos a Ele. Vamos oferecer alguma coisa de valor para o nosso Deus. Vamos desejar estar na presença dEle e viver em justiça diante do Senhor, sabendo que Ele foi para a sepultura para que nós não fôssemos. Saber que Ele foi para o sepulcro para que nós não fôssemos. Você tem vida em Cristo porque Ele foi lá no meu e no seu lugar. Aleluia! Glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Observe, diz a palavra do Senhor, que então José de Arimateia e Nicodemos, eles pedem o corpo do Senhor, e eles vão,
e pôs um sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se, e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. Imagina a cena. Acabou tudo. O mestre morreu. Foi morto naquela cruz tão terrível. E agora está ali o corpo envolto em lençóis, com especiarias, feito todo aquele processo que tinha que ser feito. Estava ali a Maria Madalena, a outra Maria, de frente do sepulcro, e findou, acabou tudo. Mas nesse texto que eu li com vocês, tem uma outra cena, que é a segunda cena que eu quero comentar com vocês, que está no versículo 62, a seguir até o 66. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, observe isso, os principais sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que deveriam ter entendimento que aquele não era um enganador, mas que aquele era o bom pastor, aqueles que deveriam saber que aquele ali não era alguém que enganava, mas era alguém que trazia toda e plena verdade, e que de fato ele é toda a verdade. Eles disseram assim: olha, aquele enganador, nós lembramos de que quando ele ainda vivia, ele disse que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então, Pilatos, nos permita ter uma guarda para proteger lá o sepulcro, para que os seus discípulos não venham de noite e o furtem. E depois de furtado, vão dizer para todo mundo que ele ressuscitou. Aí, o último erro será pior do que o primeiro, dizendo que o primeiro erro foi ele vir e pregar. Então Pilatos, bom, tem aqui a guarda, vai lá e façam isso. E eles foram. E nisso que eles foram, deixa eu te dar só o título dessa primeira cena. A primeira cena tem como título a morte vicária, morte no meu e no seu lugar. Essa segunda cena eu quero dar para ela também um título, que é assim: o selo da mentira. Porque eles selaram a pedra para que, porventura, se alguém fosse furtar, roubar, eles tinham ali um selo. E eu chamo aqui de selo da mentira. Porque desde então, as pessoas querem dizer que o evangelho não é verdade. Desde sempre, eles querem proclamar que essa mensagem que nós pregamos aqui, e que vocês têm aqui pregado há 17 anos, que nós temos aqui vivido na presença do Senhor, eles querem dizer que Jesus não ressuscitou. Uma das piores coisas que existe é quando nós conversamos com pessoas que se dizem cristãs, se dizem servos do Senhor, e elas não têm a firmeza de acreditar assim: pode ser, é um livro escrito por mão de homens, alguém escreveu e teve muitos erros, alguém na hora de traduziu de uma forma e o outro, e isso, aquilo. Aí vem o século terceiro, que vem ali em Constantino, etc., e começam a colocar dúvidas sobre o evangelho e sobre a palavra. Mas eu não tenho dúvida alguma que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo e que ele morreu por nossos pecados. Sempre vai ter alguém dizendo que isso aqui é mentira, mas a igreja do Senhor vai proclamar até a vinda do Senhor que ele é verdade, e que não há selo de mentira que vai impedir a proclamação do evangelho. Aleluia! Reuniram-se todos, chamaram Jesus de enganador. Vigia lá, porque o último erro vai ser pior do que o primeiro. Qual que é o primeiro erro? Na mente deles, ele nasceu e pregou, curou os enfermos, libertou o leproso, anunciou o evangelho, curou a vista aos cegos, deu vida e abundante vida. Agora, qual é o erro? Bom, eles vêm, roubam o corpo e pronto, vai estabelecer a mentira. Selaram a pedra, é o selo da mentira. Quantos estão aí proclamando um falso evangelho? Quantas vezes o inimigo das nossas almas atentou contra a igreja, matando, lançando para os leões, na fornalha, na noite de São Bartolomeu, uma rua inteira acesa com tocha humana, homens amarrados em estacas, ateado fogo por causa do evangelho. Mesmo assim, o evangelho continuou seguindo. Aí vem o adversário e faz uma outra estratégia. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar, vamos ser aquele joio terrível e vamos fazer uma mistura ali. Então as pessoas ficam ali com dúvida: ora, Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? Deus é o Senhor soberano ou ele não é o Senhor soberano? Como é que é? E começam a acontecer aquelas dúvidas, e foi isso que eles queriam, um selo da mentira, em que as pessoas não iam acreditar. Não, foi os discípulos que roubou, eles vieram de noite e roubaram. Segunda cena, um selo da mentira, em que muitos ainda continuam a dizer que o evangelho é uma história.
qualquer, que o evangelho é apenas a invenção de uma mente brilhante. Mas eu quero te dizer que o evangelho não é invenção, o evangelho não é conto de fadas, o evangelho não é mentira, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, aleluias. É este o evangelho que eu creio que você crê, e que você deve aplaudir, deve glorificar e deve exaltar o nome do Senhor, porque este evangelho, ainda que muitos queiram mentir, falando que esse evangelho não é a palavra poderosa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Segunda cena, vamos dar um jeitinho de segurar. Uma certa ocasião, o apóstolo Paulo preso, ele disse assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Pode me prender, pode te prender, podem dizer que é mentira, que é invenção, mas o evangelho é poderoso para avançar de séculos a séculos, até a bendita vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na primeira cena, a morte vicária. Na segunda cena, o selo da mentira. Não, eles vão ver que ele é um enganador. Mas note, eles tinham ouvido, eles sabiam que o Senhor tinha dito que ia voltar, e aquilo os incomodou. Aquilo apertou o coração daqueles homens. Bom, ele disse que vai voltar, mas vão roubar. Mas aquilo incomodou de tal maneira. E nós seguimos aqui na leitura. No capítulo 28, nós temos a terceira cena. A terceira cena, eu chamo de o túmulo vazio, a ressurreição gloriosa. Observe, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que crente tem que ver sepulcro, gente? O que o homem de Deus, o que a mulher de Deus tem que ver sepulcro? Mas não foi só Tomé que não acreditou. Porque se elas acreditassem também, elas não teriam feito isso. Eu vou lá ver sepulcro. Porque se o meu Senhor disse que vai ressuscitar, eu vou ter que ficar aqui esperando. Se o Senhor disse que vai voltar, nós estamos aqui aguardando e esperando Ele. Nós não vamos fuçar em sepulcro algum, porque o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Eu não tenho que ficar correndo atrás de sepulcro não, porque o meu Senhor é vivo, mas elas foram. Então as pessoas criticam muito a Tomé, mas não foi só Tomé. Se elas acreditassem também nisso, elas não teriam ido no sepulcro ali. Agora observe. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do céu chegou, um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Aquela mesma pedra que foi colocada, que foi posto um selo, que foi selada com a mentira, virou banquinho para um anjo do Senhor. Escute isso. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Diz ainda o versículo 5, mas o anjo respondendo, e os guardas como mortos, mas o anjo respondendo disse para as mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Vocês vieram buscar o Jesus que foi crucificado. Nós adoramos e glorificamos a Deus, porque Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Mas aqui o texto diz: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, aleluia. Ele não está ali na sepultura, porque já ressuscitou. Nós buscamos um Jesus que não está na sepultura, adoramos um Jesus que não está no sepulcro, adoramos um Jesus que não está enterrado, nós adoramos um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina de geração em geração e eternidade a eternidade. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, aleluia. Amados, as pessoas querem a mensagem que, olha, Jesus está aqui para enriquecer, Jesus está aqui para dar carro novo, Jesus está aqui para dar casamento. Ele é abençoador, Ele pode abençoar, mas nós adoramos a Ele, aleluia, porque o anjo fala para as mulheres: olha, vocês, eu sei, estão buscando Jesus que foi sepultado, foi ali colocado, porém, Ele não está aqui. E notem, o anjo não retirou a pedra para que Jesus saísse. O anjo retirou a pedra para que elas olhassem e vissem o sepulcro vazio. Porque a morte, aleluia, ela não tem poder sobre o rei da vida. Ele não precisou que a pedra fosse aberta para ele sair ressuscitado em corpo de glória. Ele atravessou aquela pedra e saiu. Aquele corpo de glória também nós vamos ter um semelhante ao dele, porque o nosso Redentor virá para buscar a sua igreja, e os que tiverem mortos serão ressuscitados em corpo de glória, e nós vivos, transformados, e subiremos ao Senhor para a glória do seu santo nome. Vocês vieram buscar um Jesus morto? Não, o nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus já ressuscitou. Agora escute, Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
E depois agora, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então a cena é essa. Elas vão esperando ver um corpo. Fazer ali alguma coisa, colocar algumas especiarias, etc. Ali algum preparo que era costume. Aí quando elas chegam, tem um ser sentado na pedra, soldados desmaiados, digamos assim. A cena é essa. E o anjo, olha, pode entrar, pode olhar, ele não está aqui, porque ele ressuscitou como havia dito. Uma outra lição nós tiramos aqui. Tudo que o Senhor falou, ele cumpriu, e aquilo que estava acontecendo ainda vai cumprir. O nosso Deus não é mentiroso, aleluias. O nosso Deus é um Deus que não mente, é um Deus que só fala a verdade. Quantos esperam a vinda do Senhor ainda? Deixa eu ver aqui. Quantos ainda? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí elas vão lá, então, bom, e o anjo fala, olha, vão lá e anuncie aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vós para a Galiléia. E diz a palavra do Senhor, que elas saíram dali com tremor, ou com temor, observe, com temor, verso 8, e grande alegria, e correram a anunciar, verso 8, saindo elas apressadamente do sepulcro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, escute bem, quando a igreja, deixa eu tipificar aqui essas duas como a igreja do Senhor. Quando o crente, o povo de Deus, conhece, reconhece e entende que o nosso Senhor está vivo, que tem um encontro com Jesus que ressuscitou e que é o Senhor poderoso para nos ressuscitar das trevas do pecado e da morte do pecado, porque a Bíblia nos diz que Ele nos vivificou, nos deu vida, aleluia. É isso que Ele fez conosco. E quando nós somos impactados pela verdade da ressurreição de Jesus, nós saímos da presença dEle, aleluia, com temor e com grande alegria. Quando entendemos que Ele ressuscitou, aleluia, morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, deve haver em nós dois sentimentos pelo menos, o sentimento de temor do Senhor, o que está faltando em muitas e várias igrejas, em muitos e vários homens de Deus, temor e grande alegria. Será que nós de verdade temos temor diante do Senhor e temos grande alegria de proclamar? Porque elas saíram apressadamente para pregar, para anunciar. A igreja que é impactada pela ressurreição do Senhor, ela tem temor e grande alegria e apressadamente vai anunciar. Talvez você nunca anunciou nesse tempo todo que está congregando, servindo ao Senhor aqui ou em outro lugar que esteve ou que ainda está, mas uma coisa deve acontecer em nós: quando somos impactados pela ressurreição de Jesus, em nós haverá sim temor do Senhor, de saber que Ele é Rei dos Reis, que não pôde a morte impedi-lo, a pedra não pôde impedi-lo, o selo da mentira não pôde impedi-lo, mas Ele ressuscitou. Aí há temor e grande alegria, porque o meu Redentor vive, aleluia, aleluia. Será que há em nós grande alegria e temor diante do Senhor? Será que de verdade há em nós grande alegria e temor de saber que a sepultura está vazia? Aquela frase está escrito está no túmulo ainda, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E tem mais, Ele está aqui nesta noite, porque Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu sinto a sua presença, aleluia, aleluia, aleluia. Dá para ver aí alegria e temor? Dá para ver aí alegria e temor? Dá para ver aí alegria e temor? Então vai correndo e anuncia, vai com pressa e anuncia, vai apressadamente e anuncia, Jesus ressuscitou, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Temor e grande alegria, quando somos impactados pela ressurreição. E elas foram, mas escute, olha para cá. E saindo elas apressadamente do sepulcro, não tem que ficar em sepulcro, do sepulcro, com temor e grande alegria, correndo a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas
Olha só que coisa interessante. Saindo elas, dar as novas, apressadamente, com temor e grande alegria, porque o que tem de crente triste não é fácil. Lógico, somos seres humanos, temos na vida muitas dores, muitas mazelas, morte, doença, vocês sabem, eu trabalho na área da saúde, e eu convivo com isso constantemente, eu sei disso, mas tem crente salvo em Cristo, que pelo amor de Deus, eu não sei se ele foi batizado no vinagre, no limão, mas não tem alegria. Não tem alegria de servir o Senhor, não tem alegria de contribuir, não tem alegria de orar, não tem alegria de servir. Aí pergunto para ele, você é a igreja do Senhor? Assim, parece galinha de Angola, estou fraco, só fala isso. Mas quando nós somos impactados pela verdade do Evangelho, pode vir a luta, a morte, o desemprego, a doença. Nós sabemos que Ele vive, Ele reina, e temos temor e alegria, e sabemos que Ele voltará. Agora escute, quando elas vão apressadamente, não é assim não, é apressadamente, porque o tempo é curto, temos pouco tempo, igreja. Temos pouco tempo, igreja. Nós temos pouco tempo. Ou nós fazemos a obra do Senhor agora, amanhã não vai ter tempo mais. Se isso não pesar no nosso coração, ai de nós. Se isso não pesar no meu coração, na minha mente, ai de nós. Eu tenho pouco tempo para pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho até o último dia da minha vida. Eu quero pregar o Evangelho até a última respiração da minha vida. Eu quero pregar o Evangelho. E elas apressadamente vão e anunciam ao Senhor. Outro dia eu estava pregando com uma senhora. Eu disse para ela assim, aliás, um senhor, depois de 2 minutinhos, ele passou para a eternidade. Era o tempo que ele tinha, e eu só tinha 2 minutos para pregar para ele. Ali no hospital, pregando para ele. Ele confessou Jesus como seu Senhor ali, em sinais, porque nem conseguia falar. Era o tempo dele. Talvez no seu caso não seja esse. Talvez você entrou aqui e ainda não teve um encontro com o Senhor. Não conhece ainda o Jesus que não está na sepultura, e nem pendurado numa cruz, e nem num crucifixo, mas que está sentado num alto e sublime trono. E que nós temos que sair apressadamente a anunciar o Senhor. Nós temos pressa para tudo. Temos pressa para ir no shopping, temos pressa para entrar no WhatsApp, no Facebook, em tanta coisa, mas não temos tido pressa para anunciar que Jesus voltará. Não temos tido pressa para dizer para o pecador, arrependa-te. Não temos tido pressa para falar para a nossa parentela, se vocês não se arrependerem, Deus tem marcado um dia de juízo pesado para aqueles que não estão no Senhor. Nessa terceira cena ainda, elas vão apressadamente, com temor e grande alegria. Enquanto elas vão anunciar, enquanto elas vão proclamar, vem o Senhor. Assim será quando Ele voltar para a igreja dele. Enquanto nós estamos caminhando e anunciando, eu não sei se é amanhã, se depois de amanhã, se daqui a 10 anos, se daqui a 5 anos, ou daqui a 5 minutos, eu tenho que estar apressadamente. Apressadamente quer dizer com compromisso sério de fazer. E quando eu vou com temor e grande alegria, enquanto eu vou, de repente o meu Senhor vai sair ao encontro, igual saiu ao encontro delas. E quando Ele veio, Ele saudou-as, e elas se dobraram e adoraram a Ele. Isso vai acontecer com a igreja, que apressadamente vai proclamando, proclama daqui, proclama de lá, com temor e com alegria e com temor, com alegria e com pressa, e vai. E enquanto a igreja vai, o Senhor voltará, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, aleluia! Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E elas vão, alegre, vamos anunciar que o Senhor ressuscitou. E quando elas vão com alegria, com temor, e quando elas vão ali nessa firmeza, o Senhor sai-lhes ao encontro. Continuemos firmes, continuemos com alegria, continuemos com temor, continuemos com alegria. Breve o Senhor vai sair ao encontro da noiva, breve o Senhor vai sair ao encontro da igreja, breve a igreja vai ver o Redentor, vivo, lindo, soberano, exaltado, glorioso, não cheio de sangue, não machucado, não ferido, mas tremendamente glorioso como Ele é. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quarta cena.
verso 10, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Até os inimigos estavam pregando aqui, hein? Até os principais aqui, os soldados, estavam anunciando: olha, ele ressuscitou, apareceu o anjo, o soldado desmaiou, e as mulheres saíram alegres com temor, e isso aconteceu lá. Até os inimigos estavam reconhecendo aqui. Porém, e congregados, verso 12, eles com os anciãos, e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados. E disseram assim, dizei assim: vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E isto foi divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Quarta cena: o conselho do mal. Tomaram conselho entre si e disseram: soldados, é o seguinte, tem aqui uma boa quantia de dinheiro. Vocês vão dizer o seguinte, que os discípulos vieram de noite enquanto vocês dormiram e raptaram, pegaram o corpo do Senhor e pronto. E se o presidente, se o sacerdote superior, se alguém lá do Sinédrio, alguém perguntar, não, fica tranquilo, nós damos um jeito nisso. Corrupção, dinheiro, a gente dá um jeitinho nisso. Então somente façam assim, diga que vieram de noite e quando você estava dormindo, roubaram, levaram o corpo. Ora, que mentira mais absurda. Se eles estavam dormindo, como é que iam saber que foram os discípulos que levaram o corpo? Começa por aí. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E quantos crentes estão vivendo debaixo dessa infeliz verdade, na mentira? Quantos que querem servir a Deus, mas não querem abrir mão da mentira? Mas desde ali, houve um conselho do mal, um conselho da mentira. E desde então, diz o texto, foi anunciado aquilo até os dias do tempo que foi escrito. Ora, vieram de noite e roubaram, e divulgaram, e foram anunciando dinheiro, muito dinheiro, para falar que o evangelho é mentira. Quantas e quantas seitas são levantadas nesse planeta e proclamam que Jesus é uma farsa. Quantas e quantas instituições são levantadas e proclamam que o evangelho é mentira. E as pessoas investem dinheiro, têm muito dinheiro, e proclamam que Jesus é apenas alguém como, por exemplo, Buda, ou como, por exemplo, e aí começam a comparar. É tudo mentira, investe muito e usa muito de dinheiro numa pregação mentirosa, numa fraude. E assim é feito nos dias de hoje. E aonde está a igreja com autoridade e poder para proclamar a verdade plena do Senhor? Onde está a igreja que não se cala ante a mentira e o engano? Onde estão aqueles pregadores, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas senhoras, aqueles moços que têm coragem de abrir a boca e dizer: não, isso daí é mentira, a verdade é que Jesus ressuscitou, não foi roubado coisa alguma, Ele é o Senhor. Onde estão aquelas pessoas que foram chamadas pelo Senhor, mas que por causa da corrupção, por causa do dinheiro, ou da fama, ou de qualquer outra coisa, vão abandonando, vão deixando? E vocês bem sabem que há pessoas que pregavam com autoridade, que falavam com ousadia, mas que agora pregam um outro evangelho, falam de um outro Jesus e recebem um outro Espírito. Estão ali se corrompendo. Quantos receberam dinheiro também para fazer um outro evangelho? Mas eu ainda pergunto, existem aqueles que não se dobram a Baal aqui ainda? Existem aqueles que não se curvam a Baal aqui ainda? Para proclamar com ousadia, para proclamar com poder, para chegar e falar: isso é heresia, isso é mentira, isso é engano, a verdade está em Jesus, só Jesus é a verdade, só Jesus é o Senhor, só Jesus é a verdade que liberta. Quarta cena. Verso 16 de Mateus 28.
E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, até a consumação do século. Qual é essa quinta cena? A quinta cena desse texto que eu trago para você nessa noite, com o título do fim ao começo. A quinta cena é a grande comissão. E a grande comissão começa com os discípulos obedecendo ao Senhor, indo para um monte que o Senhor lhes havia designado. E quando eles vão lá, quando o Senhor chega para eles, há uma coisa interessante aqui, curiosa pelo menos, que alguns adoraram o Senhor, mas alguns também duvidaram. Observe. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eram esses os discípulos que ele tinha, uns que adoravam e uns que duvidavam. O Senhor conhece bem os seus, Ele sabia como é que eles estavam, sabia como estava o coração e a mente deles. Deus bem sabe como é que está o seu coração e a sua mente nesta noite. O Senhor bem sabe como é que está a minha vida e a sua vida nesta noite. Deus bem sabe como é que nós estamos às vezes querendo fazer, querendo acreditar, mas as intempéries, as adversidades, as grandes investidas, os grandes males, os grandes problemas têm nos sufocado. Mas ele olhou e disse assim: é-me dado todo poder dos céus e na terra. É-me dado todo poder nos céus e na terra. Ali não estava mais o Senhor que apanhou, que foi surrado, chicoteado, colocaram uma coroa de espinho, lhe machucaram, lhe ofenderam, lhe fizeram muitas coisas com ele. Ali ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Estão falando com o Senhor da igreja, estão falando com o Rei da glória, está falando aqui agora o Senhor que venceu a morte, o Senhor que venceu o pecado, o Senhor que venceu a carne, o Senhor que venceu as potestades e principados. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deixa eu ler aqui, Filipenses 2, vai comigo lá. Filipenses capítulo 2. Glórias a Deus. Olha só que coisa tremenda. Filipenses, capítulo 2, verso 5. A partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe, ali na cruz, obediente até a morte e morte de cruz. Aí ele ressuscita, ele chega para os discípulos e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, porque ele deixou as suas prerrogativas divinas, sendo 100% Deus, 100% homem, mas morreu como homem, sofreu como homem, em nosso lugar, no lugar da minha vida e da sua vida. Romanos 5:21, 2 Coríntios 5:21 diz: mas aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aí o texto continua dizendo em Filipenses: isso aconteceu também, porque Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome toda língua confesse, todo joelho dobre, e a igreja aqui também confessa e glorifica o Senhor, desde já e na eternidade, de eternidade a eternidade. Mas vai chegar um dia que até os ímpios vão dizer: realmente Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na terceira cena, observe, houve terremoto, houve tremor, mas se você voltar um pouquinho no capítulo 27, na crucificação,
também está escrito que um centurião, quando conheceu o céu, quando teve tremor de terra, ele olhou e disse assim: esse daí realmente é o Filho de Deus, e houve temor nele, mas não houve alegria. Houve temor nele, mas não houve alegria. Agora nós podemos ter temor do Senhor. E temer a Deus é andar na retidão, é confessá-lo, é amá-lo, é andar na presença dele para a honra e glória do seu nome. É temer ao Senhor dioturnamente, temer a Deus e dar-lhe glória. E também temos alegria, porque ele está sentado num alto e sublime trono, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E toda língua tem que confessar. E bom é que a igreja confessa agora, adora agora, glorifica agora, e na eternidade vai entrar adorando e exaltando o nome do Senhor. Para nós é um prazer, para nós é uma alegria, para nós é um regozijo. Aí ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que você tem medo? Por que você quer parar às vezes? Por que você quer desistir de tudo? Por que você está confiando no pregador, ou no pastor, ou na irmã, ou naquele ungidão lá? É Ele que tem todo o poder. É Ele que tem toda a autoridade. Se você serve a Ele, aleluia, você é corpo, você é igreja. E se a igreja é vencedora, o corpo também é vencedor, aleluias. Porque na cruz do Calvário Ele disse: está consumado. Por que você quer parar, quer desistir? Porque você quer desistir, abandonar, enterrar os talentos, não quer mais pregar, não quer mais cantar, não quer mais evangelizar, não quer mais fazer parte do ministério de discipuladores. Por quê? Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus não teve nem conta do que ele viu ali, porque ele viu pessoas que o adoravam e pessoas que duvidaram. Uns adoraram, porém outros duvidaram. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus tem um propósito na minha vida. Quantas vezes eu parei, quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu achei que não tinha mais condições, mas a sua poderosa mão me susteve, a sua poderosa mão me levantou, e vai levantar também a sua vida, e vai te fazer caminhar ainda, e vai te fazer andar ainda, porque é dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Ele disse: ide, portanto. Agora tem aqui um negócio sério. O ide é pregado em todos os lugares, pouco é praticado. Essa é a grande verdade. Pregado muitas vezes sim, praticado poucas vezes. Mas em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, do Senhor, nos encher de ousadia do seu Espírito Santo, para irmos e proclamarmos, porque o tempo é curto, nós temos pouco tempo. E quando ele falou ide, aí é para toda a igreja: ide, fazei discípulos de Cristo. Não é fazer seguidores do homem, não é fazer fã-clube, não é fazer admiradores, não é fazer frequentadores, é fazer discípulo. Precisamos ter um encontro com a ressurreição em Cristo para vivenciarmos a vida de servo do Senhor, uma vida ativa, poderosa, animosa, gloriosa, para o louvor do seu santo nome. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Vai, faz discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine, ensinando a guardar. Eu quero que você fique em pé, com a licença do pastor. Fique de pé, por favor. Estica um pouquinho a canela aí. Glória a Deus. Eu vou pregar só mais 2 horas agora, tá? Aleluia. Jesus ressuscitado chegou para os discípulos, Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Nenhum demônio pode impedir a igreja dele. Nenhuma força das trevas pode impedir a igreja dele. Nenhuma corrupção no país pode impedir a igreja dele. Nenhuma corrupção no meio do povo joio pode impedir a igreja dele. Nenhum obstáculo pode impedir a igreja dele. Nenhum momento difícil financeiramente pode impedir a igreja dele. Nenhum momento de dificuldade financeira, de dificuldade de dinheiro, de emprego, nenhuma crise pode impedir a igreja do Senhor. O poder não é do pregador, o poder é dele. O poder não é do homem, o poder é dele. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide proclamai, ide anunciai, ide batizai, e eu estarei convosco até a consumação do século. Ele vai estar com a igreja, ele vai estar contigo, ele vai estar comigo. Aleluia, abra sua boca e glorifique a Deus. Dê brado de júbilo, dê brado de alegria. Aleluia. Aleluia!
Aleluia! Ide e proclamai, faça discípulo. Ele estará convosco até a consumação do século. Até a consumação do século. Aleluia! É uma segurança que ninguém pode dar, só Ele. Oh, estou sentindo uma alegria no meu coração aqui nessa noite. Aleluia. Não é emocionalismo não. Não é emocionalismo. É o poder do Evangelho. Aleluia. Olha só. Mas a mensagem chama do fim ao começo. O título da mensagem. Do fim ao começo. Estou apresentando 5 cenas aqui nessa noite. Do fim, por que do fim? Não do começo ao fim, mas do fim ao começo. Porque quando Cristo morreu, muitos acharam que era o fim. De fato era o fim. Porque foi o fim da lei. Porque o fim da lei é Cristo. Foi o fim, aleluia, do poder da morte. Porque a morte só opera até onde Cristo não chegou. Porque quando Cristo chega, acabou a morte. Ele venceu a morte. É o fim da lei, é o fim da morte, é o fim do pecado, é o fim da derrota, é o fim da miséria. Porque é dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. É do fim ao começo. Acharam que era o fim, mas era o começo da igreja poderosa, gloriosa, operosa, cheia da graça. Não é o fim, é o começo, aleluia. Não era o fim, era o começo. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para louvar. Levante a sua mão e tribute a Ele honra e glória. É o fim da morte. É o fim do pecado. É o fim do velho homem. É o fim da perdição. É o fim da morte eterna. Em Cristo Jesus nós temos vida e vida abundante. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É do fim ao começo. Acabou, morreu na cruz, acabou nada. Foi o fim da morte, porque o Rei da vida ressuscitou. Ele não está na sepultura, Ele já ressuscitou, aleluia. Adore a Ele, igreja, glorifique. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer. Vai que eu não tenho voz. Porque Ele vive. Levante as mãos, isso, levante. Temor. Aleluia. Mas oh glória do meu Jesus, que vivo está. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, porque Ele vive, posso crer no ar. Aleluia! Porque Ele vive. Do fim ao começo. Talvez hoje é o fim da sua tristeza, o começo da alegria e do temor. Talvez hoje é o fim de uma derrota do seu ministério que acabou. Não, é o fim desta mentalidade e o começo de uma mentalidade de saber que Ele é o Senhor, que Ele reina, que Ele tem poder. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Exaltado é o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor, adore a Ele.